Oi, eu de novo aqui. Agora a gente vai falar sobre o magnésio. Deu até uma escurecida, eu liguei uma luz aqui, não sei se vai dar certo. Liguei até a girafinha aqui no fundo, ó. Então, gente, vamos lá. Então, o roteiro da aula vai ser a mesma coisa. A gente vai falar sobre um pouquinho a introdução, sobre o que é o magnésio, de onde ele veio, como ele foi parar no solo, sobre absorção, transporte e redistribuição, participação no metabolismo vegetal, exigências desse mineral para as plantas, as principais culturas e os sintomas de deficiência nutricional acarretados pela falta do magnésio. Gente, não se assustem, não é um déjà vu, não é um, não é um slide errado. Ele é bem parecido com aquele lá do cálcio, porque o magnésio é o parzinho do cálcio, então eles são assim, ó, coladinhos. A mesma coisa que acontece com o cálcio acontece similarmente ao magnésio. Então, o magnésio, assim como o cálcio, é proveniente das rochas-mãe, do material de origem daquele solo, que pode ser rico em minerais. Nesses minerais podem conter o magnésio. Então, o intemperismo vai quebrar os minerais, vai fragmentar esses materiais, liberando o magnésio para a solução do solo. Na solução do solo, esse magnésio pode ser trocável, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, e as plantas podem absorvê-lo. Algumas rochas contêm minerais com altos teores de magnésio, como a dolomita, que é igual para o cálcio também, a dolomita também é rica em cálcio, mas o magnésio também tem suas particularidades. A biotita, por exemplo, é um mineral rico em magnésio e não tão rico em cálcio assim. Tem as olivinas também, são ricas em magnésio. E uma forma de adicionar magnésio ao solo é também por meio do calcário, que é um corretivo de solo que contém teores de magnésio. Assim como o cálcio, o pH afeta a disponibilidade do magnésio. Então, o ideal é nosso famoso 6,5, onde tem maior disponibilidade de cálcio e magnésio. Teores muito baixos, o pH muito baixo, quer dizer, acarreta em menor solubilização do magnésio, causando sua indisponibilidade no solo. Aqui temos outro gráfico que relaciona o pH com a porcentagem de absorção dos nutrientes. Aqui a gente tem o potássio, cálcio, magnésio e manganês. Aqui, ó, o pH mais baixo, 3,3, representa aqui uma baixa absorção desses elementos. E o magnésio também. pH 3,3 e o pH 4 não diferencia na absorção, na porcentagem de absorção. Fica aí, ó, em torno de 60%, mais ou menos. 55%. E já com o aumento do pH, até chegar aqui a 8,5, que é essa barrinha preta, a gente consegue uma absorção de 100% do magnésio presente no solo. Então, isso indica, né, que o pH é muito importante para a solubilização do magnésio e para as plantas conseguirem absorver ele no solo. Aqui no quadradinho a gente tem que em pH 5,5 a absorção de magnésio foi reduzida para 85% em comparação com a absorção medida em pH 8,5. Então, à medida que o pH vai caindo, o pH vai se tornando mais ácido, a porcentagem de magnésio que é absorvida pelas plantas também diminui. Aqui naquele esqueminha, aquele famoso resumo, a gente tem aqui o nutriente, que é o magnésio, na fase sólida, lá na rocha-mãe, no material de origem, que é liberado para a solução do solo. Na solução do solo, ele vai ser liberado por meio da mineralização, né, dos minerais primários, e vai ser liberado na forma de magnésio bivalente eletropositivo. Então, magnésio mais 2. No solo, ele vai ter uma parte trocável que vai ser absorvida pelas plantas. Essa absorção vai ocorrer
caso tenha o contato com as raízes. E o contato com as raízes que ocorre com o magnésio é diferente do cálcio. O cálcio, o contato era por fluxo de massa e por interceptação radicular. Já no magnésio, a principal forma é o fluxo de massa. A gente nem fala sobre interceptação radicular porque é muito pouco. Então, quando o nutriente, junto com a água, encontra as raízes, ele é absorvido também na forma catiônica, magnésio mais 2. No interior da raiz, ele é transportado pelo xilema, assim como o cálcio, e do xilema ele vai parar lá nas folhas velhas. Das folhas velhas, ele vai ser redistribuído para as folhas novas por meio do floema. Dessa vez não vai seguir aquele fluxo transpiratório, porque o magnésio ele é móvel na planta. Então ele vai ser bem móvel, vai ter uma grande quantidade de magnésio no floema. E lá ele vai para as folhas e para os frutos também. Dentro da planta, ele vai atuar na parte de metabolização também, de alguns processos, e ele também vai ter uma função estrutural, ele vai ser muito importante para a estrutura, mas também como um ativador enzimático. E a principal componente que contém o magnésio é a clorofila, então ele atua no processo da fotossíntese, ele auxilia na formação da molécula da clorofila, que é responsável pela fotossíntese da planta. E ele também, no final das contas, lá, ele vai parar na matéria seca e ele é um componente, ele forma, junto com os outros nutrientes, a produção da planta final. A pré-absorção do magnésio, então o caminhamento do magnésio até as raízes, ele vai ocorrer por meio do fluxo de massa. Não vai ser mais dois processos como ocorria com o cálcio. O magnésio precisa de água para carregar os seus cátions presentes lá no solo, na solução do solo, até a superfície das raízes, para assim as raízes conseguirem absorvê-lo. Aqui, ó, a interceptação radicular é bem ínfima, a gente nem fala que ela é tão importante assim. Ela é importante, claro, porque auxilia, né, no contato, mas o fluxo de massa é o top das galáxias aqui nesse caso. Ele é o que mais vai contribuir para a absorção do magnésio. O magnésio, assim como o cálcio, fica na forma catiônica, bivalente, desde o solo até a redistribuição dele na planta. A concentração dos nutrientes nos vegetais, na matéria seca dos vegetais, o magnésio fica lá com 0,2%. É uma quantidade baixa, porém muito importante. Naquele quadrinho do contato nutriente raiz, aqui na cultura do milho, temos o magnésio com a principal forma de contato, o fluxo de massa. Então, a interceptação radicular é importante, claro que é, mas o fluxo de massa é o principal fator preponderante para que ocorra a absorção do magnésio pelas raízes. A forma absorvida é o magnésio na forma catiônica bivalente, e ele é o quarto aqui na sequência da velocidade de absorção. Ele só é mais rápido do que a absorção do cálcio, que eu tô tampando ele aqui. Eu sou o cálcio, tá? Finge que eu sou o cálcio. E na sequência aqui, ele vai ser o quarto na escala da velocidade a ser absorvido pelas raízes. Existe uma interação muito específica para a absorção do potássio, do magnésio e do cálcio. Eles meio que se complementam, mas eles são concorrentes. Se tiver uma concentração muito grande de potássio, vai ocorrer uma baixa absorção do cálcio e do magnésio. Mas se tiver uma concentração muito alta de cálcio, vai ocorrer uma absorção muito baixa do magnésio e do potássio, e assim sucessivamente. Então, aqui nesse slide, a gente tem um esqueminha representando a interação
da absorção radicular entre o potássio e o magnésio. A concentração balanceada dos nutrientes no solo é representada por essa figura A. O potássio vai ser absorvido por transportadores específicos. Então, se ele estiver lá no solo, a raiz vai ter um transportador específico lá para carregar o potássio. Então, pode ter qualquer nutriente ali que a planta vai escolher transportar o potássio do solo para dentro da raiz. Aí a gente tem a tepease, que ela vai extrusar o hidrogênio. Algumas plantas aí, vocês já ouviram falar, que até acidificam a região da rizosfera devido a essa extrusão do H+, lá para a solução do solo. E na planta também ocorre a absorção não específica. A planta consegue absorver alguns nutrientes de maneira aleatória. Então, se tiver proporção aqui no solo equivalente, balanceado dos nutrientes, a planta vai absorver de tudo. Então, ela vai pegar lá o balaio, vai juntar e vai trazer tudo. Ixi, será que vocês continuaram ouvindo aí? Depois eu vou olhar, senão eu corto essa parte. Conseguiu absorver todo mundo que está lá no balaio. Agora, se tiver uma concentração muito elevada do potássio lá no solo, como a planta já vai ter um transportador específico lá na raiz para pegar o potássio, então o potássio ela já vai pegar. Então ela já está catando lá o potássio. Vai extrusar o hidrogênio de novo para o solo. Mas aí na hora de pegar o balaio do gato lá que tiver mais potássio, o magnésio vai ser meio que deixado de lado, porque qual que é a probabilidade da planta pegar muito magnésio num lugar que tem muita concentração de outra coisa? Então a probabilidade vai ser mais baixa. Então esse transportador não específico vai catar o que tiver lá no meio e vai catar mais potássio, porque tem mais potássio na solução do solo. E ocorre a mesma coisa com a concentração elevada do magnésio. Quando tem o transportador específico, a planta vai absorver o potássio, independente se tem magnésio ou não. Aí vai extrusar o H+ também, nessa absorção aí do potássio, né? Porque ocorre, quando tem um transportador específico, ocorre o gasto energético. A planta precisa ter alguma forma para absorver. Então, ela tem que gastar uma energia aí nesse processo. Então, ela vai lá ativar a TPase, que vai liberar o H+ da solução do solo. E aí, eu tenho muito magnésio lá no meio do balaio do gato lá. Então, quando a planta jogar o baldinho lá para puxar os nutrientes, ela vai pegar tudo. Então, ela vai pegar maior quantidade de magnésio, porque é o que tem maior concentração no solo. O transporte do magnésio dentro da planta vai ocorrer no xilema, tem uma concentração média aí de 80 a 1,125 micromol de concentração dentro do xilema. O magnésio também bivalente, positivo. Ele é redistribuído também e a concentração também não, né? Que eu falei que o cálcio não é redistribuído. O magnésio é redistribuído. Ele é móvel no floema, então ele consegue ter alta mobilidade na planta. Ele não fica preso igual o cálcio. E a concentração dele no floema vai de 2.100 a 23.000. Aqui, ó, que eu tô tampando. 23.000 micromols. Então, são altas concentrações. Ele fica lá usando para cima e para baixo. As funções do magnésio são principalmente estruturais, quando a gente fala da clorofila, né, que ele fica lá nas estruturas dos cloroplastos, como tendo a clorofila como sua principal fonte dentro da célula, né? E ele também é constituinte enzimático ou ativador enzimático. Ele participa da tioquinase acética, que está lá nos processos da absorção iônica. Ele participa da transferase de glutamilo, que é responsável aí por ativar a fotossíntese. Síntese de glutamilo, que é lá no processo da respiração. Carboxilase e ribulose, é no balanço eletrolítico da planta. É lá na parte onde tem aquela
cadeia de prótons, que vai usar o H+ para gerar energia. Tem a desidrogenase do piruvato, que é no armazenamento e transferência de energia. Hexoquinases, que é na síntese orgânica. Quinase pirúvica. Enolase, ele é constituinte e ativador de inúmeras enzimas. Como estrutural, ele está lá na clorofila, ele é o átomo central da molécula de clorofila. Além dele, a gente tem o nosso amiguinho nitrogênio. A gente tem 4 átomos de nitrogênio para uma molécula de clorofila. E temos um átomo de magnésio, que é o átomo central, em uma molécula de clorofila. Cerca de 2,7% da clorofila é composta por magnésio e 10% do magnésio está presente na forma de clorofila. Outra imagem aqui para vocês nunca esquecerem. Como ele é componente da clorofila, o sintoma de deficiência visual que a gente vai ter na planta vai ser esse aqui, ó. Vai ser um amarelecimento, uma clorose nas folhas. E é caracterizada pela clorose internerval. Tá vendo que fica amarelo só entre a nervura? Fica um caminho aqui, ó. A clorose fica só na parte dos cloroplastos, que tá entre as nervuras. E essa clorose, como eu já disse para vocês, o magnésio ele é doidão, né? Fica movimentando aí na planta e tal, tal, tal. Então, essa clorose vai ocorrer nas folhas mais velhas, porque como ele é redistribuído, quando começa a ter um aperto e a deficiência do magnésio começa a ficar grande, a planta vai tirando o magnésio das folhas velhas e vai subindo para os pontos de crescimento, para ela tentar chegar no momento lá da reprodução e reproduzir sem morrer. Então, ela vai eliminando as folhas velhas e vai pegando o teor dos nutrientes e vai subindo para a planta. Aqui a gente tem aquela mesma imagem, né, que é o átomo central da molécula da clorofila. Aqui a gente tem uma relação entre a quantidade de magnésio na folha e a fotossíntese líquida do milho. A gente aumenta aqui o teor de magnésio na folha do milho, aumenta também a fotossíntese, porque quanto mais magnésio tem na folha, mais clorofila a folha pode produzir. E quanto mais clorofila a folha produz, maior potencial fotossintético que a planta tem. Nesse slide, nós temos a função do magnésio na fixação do CO2 através da fotossíntese e da carboxilase da ribulose 1,5-bifosfato, a famosa RuBP. Quem fez aula do bailão deve estar sonhando com essa RuBP aí até hoje, né? Então, a modulação da RuBP, carboxilase no estroma dos cloroplastos para fixação do CO2 absorvido por meio da fotossíntese, é uma reação muito importante favorecida pelo magnésio. Então, se a gente tem menor teor de magnésio, a fixação relativa de CO2 vai ser menor quando a gente tem em relação de quando a gente tem a maior concentração de magnésio. E o pH também influencia nesse processo. O maior pH incrementa aí a fixação do magnésio. Aqui é a função do magnésio em relação à RuBP. Então, o magnésio vai entrar aqui nas células do tilacoide e vai roubar o hidrogênio, que vai ativar a rubisco, a ribulose 1,5-bifosfato, que vai se transformar em uma triose e vai participar da fotorrespiração. E aí, gente, temos aqui o ciclo de Calvin. É o terror dos alunos do metabolismo vegetal. O bailão passa o terror na gente, né? Mas temos aqui ó, o magnésio como um ativador enzimático. Ele ativa a ATP. Ele é um cofator que promove a ativação da ATP
que se transforma em ADP, que ativa a ribulose 1,5-bifosfato, que vai dar início ao ciclo da carboxilação, que vai ser a fixação do carbono proveniente da fotossíntese. Aqui, ó, a gente tem o magnésio de novo, ativando a ATP, que vai formar o NADPH, o NADP vai reduzir aqui o NADPH em NADP, e vai transformar ADP e fósforo sozinho. Depois vai formar aqui, por meio do glicerinaldeído 3-fosfato, a sacarose e o amido, que são os açúcares, né, que são formados e são fixados, onde o CO2 absorvido pela fotossíntese é fixado na célula do vegetal. Ele desempenha um papel-chave, né, como transportador, carregador de carboidratos no floema. Ele vem juntinho com o ATP aqui, libera H+, entra na célula, pega a sacarose da folha e carrega para dentro da célula. Ele vai fazendo esse processo aí, ó, até enquanto tiver magnésio e que tiver ATP na célula, ele vai fazendo isso. A planta vai produzindo lá no ciclo de Calvin, vai fixando o carbono e o magnésio ajuda a transportar a sacarose, o carboidrato que está lá na folha, lá no apoplasto, para dentro, para os canais de seiva, que são o floema. Aqui de fora, ó, tem o pH entre 5,5 e 6,5 e tem baixo teor de sacarose. Tem cerca de 5 a 10 micromol. E aqui dentro, já no floema, tem um alto teor de sacarose, cerca de 100 a 1.000 micromol. Isso porque está ocorrendo o transporte de fora para dentro, de fora para dentro. E precisa do magnésio nesse processo. Esse processo que o magnésio auxilia no transporte de açúcares para tirar o açúcar da folha e levar para o floema é importante porque ele tira o açúcar que está lá fixado na folha, que é um órgão-fonte, né? Onde a maior parte da fotossíntese é realizada, a maior parte do carbono é fixada, e ele leva para o floema, que faz a redistribuição desse açúcar. Então, ele vai levar o açúcar lá para baixo, que são os órgãos chamados coletores, como a raiz, leva para as sementes, leva para os frutos. Então, esse açúcar que foi produzido lá na folha, foi fixado na folha, é carregado pelo floema e vai lá para o fruto. Então, vai promover o maior teor de açúcar no fruto. O magnésio é muito importante nesse processo. Na presença ou na ausência do magnésio, ocorre uma relação aí, uma mudança na concentração foliar, tanto de sacarose quanto de clorofila. Quando a gente tem baixa presença do magnésio na folha, em função dos dias, aqui e aqui, a gente vai olhar os dois juntos. Aqui a gente tem o teor de sacarose e aqui o teor de clorofila. Com baixa quantidade de magnésio, a planta tende a aumentar a concentração e o teor de sacarose e tende a reduzir o teor de clorofila. Então, aqui a gente tem baixa clorofila. Na presença da quantidade adequada de magnésio, ele vai manter aí o teor de sacarose e vai aumentar o teor de clorofila. Isso porque, quando a gente tem uma alta presença de magnésio, ele vai estar lá participando da clorofila. Então, ele vai, por meio da fotossíntese, produzir carboidrato. Ele vai produzir carbono que vai ser utilizado para formar sacarose. Agora, se tiver baixo teor de magnésio, a planta vai priorizar pegar esse magnésio para aumentar o teor de açúcar do que para ele formar a clorofila, porque vai ter baixo teor de clorofila, a eficiência de fotossíntese vai ser reduzida. Então, a eficiência de fixação de carboidrato vai ser reduzida. Nesse gráfico, a gente consegue ver aqui, ó, tratamento controle, então com a quantidade adequada de magnésio, e o tratamento com a deficiência do magnésio. No teor, na concentração de sacarose na folha e na concentração de sacarose no floema.
a sacarose exportada. A gente observa aqui, ó, quando tem no tratamento controle, o teor aqui de sacarose é equivalente, é relativo, em função dos dias. Ele continua sempre na mesma tendência, ele não vai variar muito, porque o magnésio está lá na concentração adequada. Mas quando tem deficiência de magnésio, aqui ó, a concentração de sacarose vai aumentando em relação aos dias. A planta vai priorizando pegar o, o magnésio lá da clorofila e fazer ele carregar o açúcar, porque ela pensa, ai meu Deus, vou ficar sem açúcar. Tem pouco magnésio para formar minha clorofila, então eu tenho que fazer açúcar para eu conseguir terminar meu estado vegetativo e começar a florescer para eu semear o mundo por aí. É isso que a planta pensa, ela fica doidona. E aqui a gente vê esse comportamento na exportação, no floema. Quando tem uma quantidade adequada de magnésio, a planta vai translocar, vai exportar o magnésio aqui, ó, de uma maneira constante, assim, e elevada. Ela vai ter bastante sacarose nos tecidos lá nos canais do floema. Vai ter muita sacarose sendo carregada. Por quê? Porque tem a quantidade certa de magnésio para formar a clorofila e tem a quantidade certa de magnésio para transportar a sacarose. E ocorre o inverso aqui, ó. Quando tem baixa concentração de magnésio na planta, tem a deficiência desse elemento, o teor de sacarose que é exportado é menor, porque tem menos magnésio para fazer esse transporte. O acúmulo de açúcares em folhas deficientes de potássio e magnésio. Aqui a gente tem o tratamento controle, aqui uma plantinha toda linda, verdinha, maravilhosa. E a concentração de sacarose na folha. Então, a concentração de sacarose aqui, ó, é baixa, de glicose. É baixa, por quê? Porque a planta tem magnésio suficiente para auxiliar no transporte do açúcar da folha, levar ele para dentro do xilema e transportar ele para os órgãos que necessitam de mais açúcar, a semente, a raiz, transportar para o fruto. Quando a gente tem baixo potássio, ocorre também uma maior concentração de sacarose na folha. Por quê? Porque o potássio também é um transportador. Ele também transporta esse açúcar. Mas também ocorre quando tem baixo magnésio. Então, não é só o potássio que transporta o açúcar, o magnésio também. Olha a quantidade de acumulação de sacarose aqui dentro da folha. Tá vendo que a planta tá amarelecida, né? E tá com clorose internerval? A planta tá destruindo aqui a clorofila para liberar o magnésio, para ver se consegue transportar ele, mas não tá conseguindo aqui, ó. A sacarose ainda tá acumulada na folha. Isso faz com que os frutos e as sementes ficam deficientes em açúcar. Aqui a gente tem a fotossíntese, o magnésio afeta diretamente a produção de ATP e reduz os equivalentes durante a fotossíntese. Ele também induz ou reduz a atividade, dependendo da sua concentração na folha, de enzimas necessárias para fixação de CO2 e transporte dos fotoassimilados nos cloroplastos. A gente tem aqui, né, o cloroplasto, o cloroplasto não, tem a célula, o verdinho é o cloroplasto, e as bolinhas verdinhas lá são as clorofilas. A luz vai entrar na célula, vai ativar os centros de reações que tem o magnésio, a entrada de água vai estimular o processo, vai ficar o hidrogênio, vai liberar o oxigênio e vai ativar a ATP. E o magnésio é importante para a ativação do ATP e ele é um cofator na produção de energia, de açúcar, porque ele participa do ciclo de Calvin.
Além do papel muito importante que o magnésio tem no transporte de carboidratos, ele é importante também para a biossíntese de RNA e proteína. Nessa imagem, a gente tem aqui um pontilhado baixo magnésio e a linha completa o adequado teor de magnésio. Aqui a gente tem a síntese de RNA e de proteínas em função do tempo. No teor adequado de magnésio, em relação ao tempo, ó, a gente consegue ver o aumento da síntese de RNA e o aumento na síntese de proteínas. Já quando a gente tem baixo teor de magnésio, a gente vê que é linear, assim, uniforme. Ele não tem um aumento nessa produção, nem de RNA, nem de proteínas. Vai sendo meio que constante. Já com a quantidade adequada de magnésio, a produção aqui de proteínas e de RNA segue em picos. Passa um tempo, lá produz. Depois passa outro tempo, produz. Então, isso faz com que sempre tenha renovação, sempre tenha a produção e a síntese de RNA e proteína, RNA e proteína. E na ausência, não ocorre isso, vai tendo uma manutenção constante aí de um teor baixo, na produção baixa. A nutrição adequada, tanto com o potássio quanto no magnésio, em relação ao baixo suprimento de água, é importante e necessário para que ocorra um transporte de fotoassimilados para a cultura. Aqui a gente tem um exemplo do cana ou do milho. E esse transporte de fotoassimilados vai ser tanto do como para o grão, tanto da folha para o grão. Ele melhora a fotossíntese durante a pós-antese, que é quando as reservas já estão completas e vai sendo o início do enchimento de grãos. E também ele auxilia no acúmulo das reservas na pré-antese, que é quando a planta está se preparando lá, enchendo o seu baúzinho, enchendo o seu estoque de nutrientes para levar para a folha, para levar para o como, para levar para os grãos. Por ser componente da clorofila, a deficiência de magnésio nas plantas promove uma maior sensibilidade dessas plantas na luminosidade. Então, a degradação da folha ocorre em maior quantidade nas plantas que são deficientes em magnésio, devido à baixa concentração de clorofila. Então, a luz vai atuar diretamente lá no centro de reação, não vai ter centro de reação suficiente para converter essa energia luminosa, então vai ocorrendo a degradação, a morte das células. Aqui a gente tem um exemplo, né? E nessa folha a gente tem uma folha que está completamente com teor de magnésio adequado, então tem clorofila suficiente para suportar as altas luminosidades. Aqui temos uma folha que não é sombreada, então está direto na luz, e a folha sombreada. Então, com a deficiência de clorofila, né, por meio da deficiência do magnésio, a folha se torna mais sensível à luz direta. Elas são altamente suscetíveis, né, à elevada luminosidade. Então, a gente tem uma parte sombreada aqui, ó. A degradação da folha ocorre muito mais rapidamente. A gente tem aqui a marca certinha de onde ocorreu o sombreamento para onde a folha ficou diretamente exposta à luz. Então, a planta não tem centro de reação suficiente para dissipar toda essa energia luminosa e acaba aí consumindo as suas células, degradando as suas células. A gente tem o efeito do aumento no suprimento de magnésio, na concentração de clorofila e redução de ácido ascórbico nas folhas do feijão. A dose de clorofila vai aumentando e a concentração de ácido ascórbico aqui, ó, vai diminuindo. O teor de clorofila aqui vai aumentando com relação ao teor de magnésio. A concentração de ácido ascórbico aqui nas organelas celulares, a deficiência de magnésio, a alta concentração de ácido ascórbico, que é prejudicial para as plantas e causa necrose e até a morte das células.
O magnésio é muito eficiente na mitigação do estresse causado pelo calor, pela luz, por exemplo, também, devido à maior produção de clorofila, que aumenta o sítio de reação dos fotossistemas, que conseguem dissipar mais energia, a energia não vai ficar tão concentrada e evita a degradação das células. Aqui, plantas com baixo suprimento de magnésio, suscetíveis ao calor, e aqui com o suprimento adequado, na faixa aqui dos 25 graus. Aqui na faixa dos 35, baixo suprimento de magnésio e adequado suprimento de magnésio. A coloração das folhas, ó, bem mais amarelada, as folhas aparentam estar mais secas. A quantidade de folhas não altera muito, mas a coloração das folhas é bem visível. Aqui, ó, verdinha e aqui já bem amarelecida. Aqui também a gente tem o baixo teor de magnésio, uma temperatura de 35 graus, a clorose internerval aqui, ó, no 12. E aqui as plantas com baixo teor de magnésio já numa temperatura mais agradável, 25 graus. A planta ainda consegue manter aí a coloração mais verde escura. Aqui as plantas de milho, afetadas pelo estresse ao calor. Olha aqui, tadinha da bichinha. 35 graus, a plantinha torradinha. Com o teor adequado de magnésio, ela tá lá plena, ó, como se nada tivesse acontecido. Aqui é a mesma coisa, numa temperatura mais baixa, a planta ainda sofre com o calor em relação ao suprimento baixo de magnésio ao suprimento adequado. Nesse slide temos a exigência de magnésio em algumas culturas. Vamos focar aqui na soja e no algodoeiro, por exemplo. O algodoeiro ele acumula cerca de 12,7 kg de magnésio por hectare. Já a soja acumula 26 kg de magnésio por hectare. A, a soja acumula mais magnésio, mas a soja produz menos no final das contas, produz menor quantidade de grãos em relação ao algodoeiro. Isso significa que, apesar da exigência da soja ser mais alta, sua eficiência é mais baixa do que o do algodoeiro, por exemplo. O algodoeiro precisa de menor quantidade de magnésio na matéria seca para converter a produtividade final. Então, isso é um fator importante, a gente conhecer as culturas e saber qual a gente vai ter que adubar com mais magnésio, qual eu vou olhar lá na análise de solo e vou priorizar um calcário dolomítico, qual que eu vou priorizar um calcário magnesiano, em função da cultura, da exigência da cultura e do teor do nutriente no solo. E o efeito do suprimento de magnésio no crescimento dos nódulos dos rizóbios, né, na soja. A gente tem aqui o aumento do teor de magnésio em micromol. Quanto maior a quantidade de magnésio, mais a planta conseguiu formar rizóbios. Mais rizóbios tem aqui, mais nódulos, então significa que maior será a fixação biológica devido à maior quantidade de nódulos presentes. Temos a marcha de absorção de magnésio na cultura do milho. Então, no início aqui da cultura, a planta vai absorvendo menos. Lá nos 80 dias ocorre o pico de absorção e tem um platô, uma estabilização. Isso porque a planta vai absorvendo conforme o crescimento vegetativo dela. O magnésio vai parar nas folhas, então tem baixa quantidade de folhas, nos 20, nos 40, nos 60. Então a planta vai precisar de menos magnésio. Então lá nos 80 a planta já vai ter folha para todo lado, já vai estar querendo ó, ficar
com a fotossíntese tinindo para conseguir fixar carboidratos para no final converter isso lá nos grãos. Então é nessa fase que a planta está lá no seu pico, na sua absorção máxima do magnésio. E isso ocorre também no enxofre e no cálcio. Ó. O pico é mais ou menos nos 80 dias por esse motivo. Os sintomas de deficiência, como eu mostrei para vocês, são a clorose internerval que vão se iniciar nas folhas velhas. Aqui, ó, que bonitinho. Cor sim, cor não, né? Tem o amarelinho claro, o verde escuro, que a clorose não afeta a nervura, fica só entre as nervuras. Aqui, ó, deficiência com magnésio muito baixo, com o magnésio baixo e o magnésio adequado. 30% do magnésio total da planta está ligado no cloroplasto presente na clorofila. Então, se a primeiro sintoma que você vai ver de deficiência vai ser na folha, devido à redução da quantidade de clorofila. Aqui na folha do milho também, ó, a diferença de uma folha bem nutrida para uma folha com uma deficiência muito alta. No café, a cor bem mais amarelada. Tá vendo que não é igual em todas as plantas? A clorose internerval não é tão visível aqui. A gente tem uma folha de café bem verde escura, uma quantidade bem alta de clorofila, uma coloração bem escura. E com a baixa quantidade, a gente só vê que ela dá uma amarelada. As raízes, ó, a concentração das raízes, o aumento das raízes, a espessura maior das raízes com o ideal suprimento de magnésio e aqui as raízes murcha, fininha. Então, os órgãos receptores é aqueles que eu falei para vocês, que o magnésio auxilia no transporte de açúcar, tira lá da folha, leva para o floema, que vai levar para os órgãos receptores, que são as raízes, os frutos, tubérculos. Então, eles são sensíveis à presença ou à ausência do magnésio. Se tiver pouco magnésio, vai vir pouco carboidrato, então a capacidade de expansão radicular vai ser menor. Aqui, ó, outro exemplo, as raízes bem prejudicadas, aqui as raízes bombando, as folhas também, né? Não só as raízes, olha aqui a folha verde claro e o verde bem escuro. Aqui, ó, o gradiente, ó, baixo, médio e adequado. A gente vê tanto na raiz quanto nas folhas. Aqui, o sintoma mais típico de todos, a clorose internerval. Aqui no cafeeiro. Esse café já tá mostrando melhor a clorose internerval, tá vendo? Tá vendo essa aqui? Você acha que isso aqui é magnésio? Se for olhar nessa folha, esse sintoma, se você for olhar assim, ixi, esse sintoma é de magnésio? Será? A nervura aqui é amarelinha. Tem aqui também o café, as folhas mais amareladas e as folhas bem escuras. As raízes do café também prejudicadas pela falta do magnésio. Aqui a gente tem trigo, então baixo magnésio no trigo também provoca folhas mais amareladas. O adequado teor de magnésio, as folhas já são bem verdinhas. Olha a diferença com o passar do tempo. Aqui a perda da clorofila nas laterais das folhas também, na goiaba. Dá umas manchas amareladas, assim, pontuais, ó. Tá vendo que não é igual em todas as culturas? Cada cultura vai apresentar de uma maneira diferente. Mas o sintoma, assim, geral é esse, a clorose entre as nervuras. Aqui, na folha do milho. Aqui no milho também, ó. Dá pra ver certinho a cor sim, cor não. Um sintoma em fase inicial no algodão, já na fase final a folha fica totalmente necrosada. Aqui, ó, em girassol. Esse aqui no citros, ó, clorose internerval, vai virar isso aqui, vai
amarecer a folha inteira, completamente. No maracujá, aqui no tabaco também, ó, tá vendo que tá formando uns pontos amarelados. Essa na seringueira chega a necrosar os pontos aqui, ó, de menor concentração. Começa dos bordos e vai para dentro das folhas, mas continua o aspecto de clorose internerval. Aqui nos grãos de trigo, olha os grãos xoxos, murchos, com baixo teor de magnésio, aqui já os grãos bem cheios. Isso por conta do transporte dos carboidratos. Os sintomas de excesso de magnésio não são relatados na literatura, a gente não consegue ver sintomas visuais. As plantas conseguem armazenar o magnésio nos vacúolos em formas de sais e não prejudicam a produção da planta, mas se você colocar mais do que a planta precisa, a planta não vai perder com isso. Mas você vai, né? O seu dinheiro vai, ó, pro ralo. Você vai estar gastando mais do que o necessário. E, além disso, o excesso de magnésio pode induzir deficiência de potássio e cálcio e apresentar sintomas de deficiência mesmo quando os teores desses nutrientes estiverem adequados no solo. Mesmo que o excesso não seja prejudicial às plantas, ele é prejudicial na absorção dos outros nutrientes. Por isso, o excesso não é considerado bom, não é algo bom, porque vai induzir a falta de alguns nutrientes que são também essenciais para o desenvolvimento das plantas. Então, essa parte do magnésio a gente acaba por aqui e a próxima agora vai ser o enxofre.